Resumo do capítulo anterior. A história começa com o encontro de Maguinha e Raíssa, já adultas, em uma cidade universitária do interior de São Paulo. Elas não se conheciam, mas vinham da mesma cidadezinha do interior do Ceará, onde nasceram. Uma 10 anos depois da outra. Ao falar o nome do seu falecido marido, Pedro Troncoso, Raíssa, sem querer, fez a Maguinha lembrar de acontecimentos terríveis associados a essa família que marcaram a memória de todos na cidade. Ela era criança, mas lembra do que se falava e cochichava a respeito. Um pavoroso acidente vitimara o filho primogênito e a mulher, deixando órfãs 4 crianças. Fatos posteriores levaram ao assassinato do filho mais novo por outros 2 irmãos por motivo torpe. A poderosa e rica família vivia em uma grande fazenda, quase um feudo, onde exercia suas próprias leis, mantendo trabalhadores em regime escravo, cometendo crimes e chocando a todos com seus comportamentos moralmente abusivos. Medo, conveniência e interesses econômicos tornavam os cidadãos e autoridades omissos diante dos abusos. Essa convivência também estava relacionada a uma cultura de opressão e exploração dos mais pobres e ao forte racismo, características da sociedade agrária e patriarcal da época. A família inteira vivia da grande e próspera fazenda. O que ocorria por lá, ninguém sabia. Por ter adentro era domínio total e absoluto dos Troncoso, sobre todas as coisas e sobre tudo que se mexesse, gentes e bichos. Território privado, fechado à visitação, sem convite expresso dos donos. Jagunços nos 4 cantos. Difícil entrar, impossível sair. Regime escravo, talvez, ninguém podia afirmar. Contava-se que ele próprio, o velho, cortava a língua do falador. Dona Laura era pior ainda. Quando cismava que o marido estava enrabixado por alguma moça da fazenda, ela própria dava um fim na criatura e com requintes de crueldade. Como é que se podia saber dessas coisas? Não sei, mas sabia-se. Diziam, por exemplo, que quando a filha de algum morador começava a botar corpo, o velho ficava de olho. Por mais que o pai escondesse a bichinha, era seu Zusa quem a desvirginava. E não adiantava tentar casá-la antes, pois ele tirava a moça até dos braços do marido. Falava que era para botar a sua assinatura, o seu ferro. Vários foram os homens a quem ele deu fim ou castrou por reagirem. Ali matava, ali enterrava. E não é um detalhe que fossem todas moças pretas. Na rodagem viviam famílias descendentes de escravizados que haviam pertencido aos seus antepassados. Gente que nunca havia saído da fazenda. A cultura da cana-de-açúcar e dos engenhos de rapadura trouxe para a região muitas levas de pessoas negras escravizadas. Apesar do Ceará ter ficado na história como a terra da luz, onde o dragão do mar proibiu o desembarque de escravos bem antes da abolição, no interior, os pretos continuaram a ser traficados de um engenho ao outro e até mesmo de uma província a outra por muito tempo.
Mesmo anos após a abolição, a força de trabalho dos engenhos era, em grande parte, negra. Lembro dessa forte presença de gente preta na minha infância, a começar por Perpétua, agregada à família desde o tempo do meu avô. Dizem que era a única pessoa a quem ele ouvia de cabeça baixa e atendia. Perpétua, a quem chamávamos Mãe Preta, tinha sua própria família e estava sempre amamentando um bebê dela ou da minha mãe, quando esta saía para trabalhar. Sim, porque a minha mãe estava entre as primeiras mulheres da cidade a ter um emprego público. E federal, como ela gostava de frisar. Além de tudo, Perpétua era quem nos contava histórias na hora de dormir. Eu temia que ela não tivesse mais histórias para contar. Por isso, prestava muita atenção e pedia que repetisse aquelas de que mais gostava. Meus irmãos também, principalmente quando eram contos de assombração, que nos faziam tremer de medo debaixo do cobertor. Depois que minha família se mudou para Fortaleza, Perpétua, que ficou em Salamanca, passou a trabalhar acompanhando o resguardo das mulheres de outras famílias, que é o período de 40 dias em que cuidava da puérpera e do bebê. Assim, tornou-se a mãe preta de várias gerações, querida e respeitada por todos. Outra senhora negra, a quem metade da cidade pedia bênção quando encontrava na rua, era Dona Eulália, a parteira. Lembro também da negra Zefa, que vinha passar roupa no ferro de engomar, se esmerando no terno de linho branco do meu pai, que tinha de estar pronto para a missa das 8 aos domingos. Não podíamos chegar perto da Zefa por causa do ferro em brasa. Mesmo assim, ela fazia cada um de nós contar o sonho da noite anterior, para saber o bicho que ia dar no jogo. Dizia que sonho de criança era bom de presságio e adivinhação. Outra Zefa, conhecida por Zefinha, puxava a dança do coco no terreiro. Não esqueço a roda de gente, homens e mulheres, cantando enquanto marcavam o ritmo com palmas e pulinhos, rodando e dando umbigadas enquanto a poeira subia. Lembro das gargalhadas, dos risos, da animação. Eram os trabalhadores do eito, moradores nas terras do meu pai e nas fazendas vizinhas. Todos bem morenos, uns mais escuros do que outros. Os mais pretos eram chamados de negro ou negra. Mas um se destacava na pele azeitonada e lustrosa, o Baraúna. Alto, forte e calado, sua presença intimidava as pessoas, principalmente crianças. Frequentemente bebia demais e tornava-se valente, agressivo, provocava brigas. Por causa da ressaca, acontecia de faltar o trabalho na segunda-feira, apesar de ter uma função importante no engenho, como foguista. A ele competia alimentar a fornalha com bagaço de cana seco ou lenha no tempo certo, para não deixar o fogo esmorecer e faltar pressão na caldeira, ou esfriar os tachos da garapa. Certa vez,
assisti à humilhação desse homem enorme pelo meu pai, que, furioso, reclamava da irresponsabilidade dele no engenho. Paralisada de vergonha e medo, vi meu pai chamá-lo de negro safado e mandá-lo calar a boca enquanto tentava se desculpar. Com os olhos baixos, o corpo mole e inerme, ele parecia uma criança indefesa. Quando consegui me mover, corri para os fundos da casa e fui chorar escondida, com pena do Baraúna e com um sentimento confuso em relação à brutalidade do meu pai. Eu tinha apenas 5 anos de idade e passei a evitar encontrar Baraúna outra vez, pois na minha cabeça o homem sabia que eu tinha visto aquela cena. Alguns meses depois, corri ao ouvir dizer que ele havia sido esfaqueado e vinham trazendo seu corpo da cidade em uma rede. Antes que alguém me impedisse, olhei pela beira da rede e vi o corte na barriga preta e o branco da gordura aparecendo em meio ao sangue. Não sei o que senti. Era como se a sua impotência diante das agressões do meu pai persistisse naquele corpo inerte, animalizado, tal como os porcos que eu via dessangrados no quintal. Nunca esqueci Baraúna e até hoje, diante de qualquer cena de brutalidade explícita, tendo a ficar paralisada como ele, sem forças, consciente da impregnação histórica da violência nos corpos e mentes de pessoas escravizadas. Agora compreendo minha impotência infantil diante da fúria do meu pai e inutilmente peço perdão às vítimas da escravidão. As histórias de racismo e maus-tratos de empregados não eram apanágio dos Troncoso. Em outros engenhos e fazendas, bem como na cidade, persistiam traços fortes do tempo da escravidão, na exploração e no preconceito contra pessoas pretas. Havia muitas contradições. O meu próprio pai, apesar de filho de um rico produtor rural, tinha evidente ascendência negra. Provavelmente sua avó paterna era uma mestiça que se casou com um imigrante português. Embora não tenhamos confirmação, tal herança se revelou na descendência do meu avô, que casou-se 4 vezes. Por mais brancas que fossem as esposas, alguns filhos sempre saíam mais escuros do que os outros e com cabelos muito crespos, como era o caso do meu pai. Isso foi suficiente para que o meu futuro avô materno, que era pobre e branco, se opusesse ao casamento da filha com o negrinho, apesar de filho do poderoso coronel. Chamada para o capítulo 3. Após a morte do primogênito, seu Zusa recolheu-se com a família na fazenda. O que faria ele para superar tamanha dor? Alguns meses depois, iniciou a construção de um enorme prédio. Não se sabia o que era aquilo, nem para que serviria. O velho endoidara? As crianças órfãos, como estariam? Somente alguns domingos após o enterro, elas começaram a ser trazidas para a missa das 8.
de luto fechado e os cabelos louros, sem cortar, pareciam almas penadas, ou anjos pálidos caídos do céu. Era de cortar o coração. Mas a vida precisava seguir seu curso. Afinal, elas ainda não tinham vivido quase nada. Que alegrias poderiam compensar esse início tão difícil? A primeira delas foi o debut da neta mais velha, Salma, que completara 15 anos.